Controle a língua e você muda a rota da sua história sem alarde. Falar menos, expor menos e reagir com calma colocam sua vida no trilho certo, porque quem governa a própria boca, governa os próprios passos. O silêncio funciona como escudo de quem pensa com clareza. Já a palavra solta vira veneno de quem age por impulso. Neste roteiro, você verá 7 princípios estoicos para transformar a vida de modo discreto, sem precisar se explicar a cada gesto, mostrar cada avanço ou justificar todo o sentimento. Pense no silêncio como filtro de qualidade. Ele separa o essencial do ruído, protege aquilo que ainda está em formação e dá força às decisões que exigem tempo. Aqui está um código que poucos praticam. Muita gente fala demais, explica além do necessário e transforma a rotina em palco, como se cada passo precisasse de aplauso. Esquece-se de que quem vive de verdade não se ocupa em provar nada para ninguém. O estoicismo deixa o recado com precisão. O que sai da sua boca pode abrir caminhos ou construir prisões. Escolher o que dizer, quando dizer e o que calar é engenharia de destino, porque cada frase é um tijolo no caráter. Usado sem medida vira trinca. Usado com intenção sustenta a casa por muito tempo. Quero agradecer de coração a todos que comentam suas localizações. Muito obrigado. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Se é do Brasil ou de fora do Brasil, vamos começar. Uma língua sem freio derruba carreiras, abala casamentos, rompe amizades e desmancha sonhos. Um silêncio bem colocado, por outro lado, já levantou impérios e reorganiza existências. Hoje você vai entender por que calar em certas horas é um gesto poderoso e por que a vida muda quando escolhemos discrição e reserva. Comecemos pela primeira regra: fale menos. Reduzindo exposição, você para de alimentar curiosos, desarma provocações e protege planos frágeis. A discrição compra tempo para amadurecer habilidades, fortalece a mente contra pressões externas e poupa a energia que antes era gasta tentando convencer pessoas que não precisavam ser convencidas. Ouça em dobro. Epicteto lembrava que possuímos 2 ouvidos e uma boca por uma razão simples: escutar mais e falar menos. Quantas vezes você se arrependeu por ter dito além do necessário, revelado algo que ninguém precisava saber ou dado uma opinião que ninguém pediu, apenas para perceber que nada mudou além da sua exposição? Confiamos demais em discursos e de menos na observação. A resposta apressada empobrece a percepção. Quando a réplica vem automática, perde-se subtexto, linguagem corporal e intenção real do outro. Muitas vezes, achamos que precisamos nos justificar, impor ponto de vista ou nos defender de tudo. A realidade é dura. Quanto mais falamos, mais nos entregamos. A fala descontrolada revela brechas antes que a força amadureça. O estoicismo traz uma verdade libertadora. Quem fala pouco, entende muito. Quem escuta com atenção lê o ambiente com nitidez. E quem observa em silêncio, enxerga além da superfície visível. Calar aqui não é submissão, é domínio sobre si, escolha consciente de estratégia. Silêncio bem usado acalma o ego, amplia a presença e melhora a qualidade das próximas palavras. Muita gente fala para preencher o vazio e aliviar a ansiedade diante do espaço sem som. Para a filosofia estoica, silêncio não é ausência, é terreno fértil para discernimento. É o lugar onde a mente escuta o que o orgulho costuma abafar. A lição dos 2 ouvidos e uma boca não é acaso. A própria natureza indica proporção. Deveríamos ouvir o dobro do que dizemos, mas o orgulho inverte a ordem e o aprendizado se perde. Quando treinamos tolerar o intervalo sem palavras, percebemos camadas de informação, reconhecemos intenções escondidas e descobrimos escolhas melhores que não apareceriam sob barulho constante. Silêncio treinado também fortalece a coragem de decidir bem. A natureza nos moldou para escutar mais do que falar, mas o orgulho humano sempre puxa para o lado contrário. A maior parte das pessoas deseja ser ouvida, raros estão dispostos a realmente escutar, e por isso quase ninguém aprende de fato. O silêncio pode ser entendido como templo, lugar sagrado onde a sabedoria se constrói. O excesso de palavras, ao contrário, fecha portas para a compreensão verdadeira. Quando alguém fala sem parar,
Não só deixa de ouvir os outros, mas também se desconecta de si mesmo. Escutar é perceber nuances, captar sinais e entender o que não foi dito. Quem domina essa prática enxerga o mundo com profundidade e ganha vantagem em qualquer situação. Quando falamos além da conta, acabamos nos sabotando. Sem perceber, revelamos estratégias, denunciamos fragilidades, alimentamos vaidades alheias e calamos a própria reflexão. Existe força imensa em saber calar no momento certo. Não é medo, tampouco covardia, mas decisão madura. O silêncio consciente não é vazio, é precisão. A pessoa que entende isso escolhe a hora adequada para pronunciar poucas palavras, na medida exata, com sentido e peso. E justamente por isso, quando decide falar, todos ao redor param para ouvir, porque percebem que cada frase tem intenção, e não é apenas barulho. Falar menos é mais do que controlar impulsos, é aprofundar o autoconhecimento. É compreender que nem tudo precisa ser dito, que nem toda verdade deve ser exposta de imediato, que nem todo pensamento exige virar som. Algumas ideias florescem melhor no silêncio, algumas decisões crescem quando se dá espaço, algumas batalhas se vencem apenas ficando quieto. Essa postura abre margem para a maturidade. O silêncio não reprime, ele organiza. Ele dá chance para que o coração se alinhe com a razão antes da resposta. E essa pausa transforma o destino de conversas, relações e até projetos de vida. Não é necessário responder sempre, nem corrigir cada erro ouvido, muito menos expor tudo o que se passa dentro de você. Em muitos momentos, o verdadeiro poder está em observar sem pressa e agir só na hora certa. Experimente um exercício simples. Em sua próxima conversa, demore alguns segundos a mais antes de falar. Não interrompa, não antecipe, apenas escute. Perceba o tom, o ritmo da voz, os gestos, o que se esconde nas entrelinhas. Você vai notar aspectos que antes escapavam, detalhes que fazem diferença. Dominar a própria fala é sinal de evolução. Não é arte de falar bonito, é habilidade de falar com propósito. O silêncio nunca expõe, mas a palavra descuidada pode ferir sem volta. A frase lançada no momento errado é como flecha disparada. Não retorna. Essa consciência transforma a maneira como lidamos com diálogos. Quem entende o peso da fala, aprende a selecionar com cuidado quando abrir a boca. O aprendizado é gradual, mas sólido. Quando se pratica, a calma aumenta, a ansiedade diminui e a vida se torna mais leve. O silêncio se torna parceiro, não inimigo. Ele passa a ser visto como aliado de quem quer viver com paz e firmeza interior, em vez de reagir às pressas e se arrepender depois. A segunda regra entra nesse ponto. Viva mais, mostre pouco. Não é necessário que todos saibam o que você sente, pensa ou constrói. Não há necessidade de anunciar cada passo, cada conquista, cada relação. O excesso de exposição fragiliza. A verdadeira força está em guardar para si o que é sagrado. A elegância em quem vive intensamente, mas não faz alarde. Estamos em uma era em que cada gesto virou performance, em que redes sociais transformaram conquistas em anúncios e dores em palcos. Contudo, existe diferença clara entre viver e posar que está vivendo. O estoico escolhe a vida interior sólida, onde o silêncio serve de abrigo e crescimento. Sêneca já ensinava que a felicidade prefere o silêncio, e essa frase ecoa até hoje. Quem precisa mostrar que é feliz, talvez ainda esteja procurando essa felicidade, e quem insiste em anunciar vitórias pode estar apenas tentando se convencer de que não está perdido. O estoicismo convida cada pessoa a cultivar uma vida interior robusta, independente de olhares externos. Nesse espaço íntimo, não existe necessidade de aprovação constante, apenas o amadurecimento de quem cresce no silêncio. É assim que tudo de valor acontece. Como a semente que rompe a terra sem alarde, como o fruto que amadurece devagar, como a água que molda a pedra com paciência. As maiores conquistas raramente nascem sob holofotes. Elas crescem nos bastidores, longe de julgamentos e de aplausos fáceis. No entanto, a tentação de mostrar é real, porque exibir-se dá a sensação de importância, e cada curtida entrega um falso sabor de valor. A aprovação dos outros acalma por instantes, mas nunca preenche de verdade.
Quanto mais mostramos, mais dependentes ficamos e menos livres nos tornamos. A verdadeira liberdade surge quando já não há necessidade de provar nada, quando se trabalha em silêncio, se ama sem espetáculo e se cresce sem plateia. Existe uma paz especial em fazer sem contar, em conquistar sem divulgar, em viver sem precisar de testemunhas. Quando aprendemos a nos bastar, o mundo perde o poder de controlar nossos movimentos. Essa postura também protege. Planos frágeis ganham tempo para amadurecer sem serem alvo de olhares curiosos. A paz interior fica mais forte porque não é exposta a quem vive no caos. Relacionamentos crescem mais saudáveis quando não são transformados em espetáculo. Até a saúde agradece porque a ansiedade da exposição constante consome energia e corrói por dentro. A vida silenciosa preserva aquilo que é essencial. O estoico não busca impressionar, ele busca evoluir. Crescimento não precisa de público. Maturidade não depende de curtidas. Pense em quantas vezes você compartilhou um projeto e ele desandou depois. Quantas vezes falou de um sonho e ele morreu antes de nascer. Isso não é superstição, é desperdício de energia. Falar demais rouba a força da execução. Enquanto gastamos tempo exibindo, deixamos de agir com profundidade. O silêncio devolve essa energia para o lugar certo. A prática. O resultado aparece naturalmente, sem precisar ser anunciado. Quando as mudanças são reais, os outros percebem por conta própria. Não há necessidade de afirmar que você está crescendo. Os frutos falam por si. Não precisa anunciar paz, porque o silêncio comunica melhor. A beleza do recolhimento está justamente nisso. Ele protege o que é verdadeiro e dissolve o que é vaidade. Em um mundo cada vez mais barulhento, escolher viver discretamente se tornou quase um ato de resistência. Mostrar pouco não significa medo, mas sabedoria. Não é orgulho, é respeito por si mesmo. Quem aprende essa lição descobre uma liberdade serena, livre do peso de se exibir para todo lado. Essa liberdade é alimento da alma. Lembre-se sempre, as experiências mais valiosas da vida não precisam ser compartilhadas, apenas vividas. Guardar momentos íntimos como tesouros fortalece o espírito e protege a mente das comparações e invejas. Quando internalizamos essa prática, o silêncio se transforma em escudo invisível, pronto para preservar o que é precioso. A frase, "Minha paz não precisa de plateia", pode servir como lembrete. Ela traduz em poucas palavras a essência dessa regra. O silêncio, nesse sentido, não é vazio, mas firmeza, um terreno sólido onde a vida cresce protegida. Esse é o caminho da sabedoria estoica. Evite falar da vida alheia. Essa é a terceira regra que fortalece o caráter e limpa a mente. É fácil, talvez até confortável, comentar falhas, atitudes ou escolhas de outros. A língua coça para emitir opinião, como se o mundo precisasse saber o que pensamos sobre cada detalhe. Mas qual é o verdadeiro motivo por trás desse impulso? Será sede de justiça, necessidade de desabafo ou apenas distração? O estoicismo não fala só de controlar palavras, mas também de cuidar do que deixamos sair da boca, porque tudo o que é expresso retorna para nós de alguma forma, às vezes em forma de ressentimento, outras em forma de arrependimento. É inegável que existem pessoas que erram gravemente, que machucam e decepcionam. Muitas parecem merecer ser criticadas, expostas ou confrontadas. Mas o que ganhamos quando caímos nesse jogo? Talvez apenas nos igualemos ao que condenamos. Marco Aurélio escreveu que, ao se irritar com o erro de alguém, devemos lembrar quantas vezes nós mesmos falhamos. Essa lembrança constrange e traz humildade. Criticar pode parecer inocente, mas revela mais sobre nós do que sobre quem é alvo das palavras. Muitas vezes a crítica é só reflexo de insegurança ou frustração que não conseguimos encarar dentro de nós mesmos. O hábito de falar dos outros raramente se limita a uma única situação. Ele molda o modo como enxergamos o mundo. A mente acostumada a procurar falhas se torna desconfiada. Acredita que todos estão errados e carrega a ilusão de estar sempre certa. Mas a verdade é que quem vive apontando o dedo para o próximo geralmente foge de olhar para dentro. O estoico não teme esse olhar. Ele prefere enfrentar suas próprias limitações em vez de gastar energia expondo o vizinho. E ao fazer isso, encontra paz.
Como dizia Epicteto, em vez de criticar os outros, examine a si mesmo. Esse exame traz serenidade porque desloca a atenção para o único lugar onde a mudança é possível. Existe também grandeza em proteger a dignidade dos outros, até mesmo daqueles que falharam conosco. Isso não significa conivência, mas sabedoria. Significa entender que cada palavra que escolhemos dizer molda nossa imagem e nossa energia. É possível escolher nobreza em vez de revanche, elevação em vez de raiva. Não há vitória maior do que olhar para alguém que nos feriu e não precisar expor nada. Esse silêncio não é fraqueza, é força moral. A verdadeira paz não nasce do julgamento, nasce da capacidade de calar e seguir adiante sem se manchar com palavras que não mudam nada. A fofoca, mesmo disfarçada de sinceridade, corrói a alma de quem espalha. Ela tira o foco do que importa, rouba a energia do que é produtivo e arrasta para comparações inúteis. Quando cedemos a esse hábito, acabamos poluídos por dentro. Depois de falar de alguém, mesmo que por instantes sintamos alívio, vem o incômodo. É a consciência alertando. Isso não era necessário. A sabedoria não está em vencer discussões, mas em não precisar entrar nelas. Escolher não se contaminar já é ato de força. Quem entende isso carrega leveza, porque sabe que silêncio sobre os outros é também cuidado com a própria integridade. Se alguém nos fere, que isso se transforme em lição, não em assunto de conversa. Se alguém falha conosco, que a resposta seja o afastamento, não o espalhar de críticas. Não se deve manchar a boca com ódio, pois no fim, quem fala mal para se sentir melhor está ainda mais perdido do que imagina. A leveza pede silêncio. Silêncio sobre o outro e também sobre a compulsão de ter opinião sobre tudo. Essa é a verdadeira liberdade. Não se sentir obrigado a comentar, não ser escravo da necessidade de criticar, e sim, dono da própria paz. Antes de seguir, quero que você deixe seu comentário. Vocês sabem que eu gosto de ler todos eles. Seguimos então. A quarta regra é simples e profunda. Deixe que suas atitudes falem por você. Já percebeu como quem realmente vive um sentimento ou princípio raramente precisa falar sobre ele? O verdadeiro amor não exige anúncio, a fé genuína não pede microfone, a coragem silenciosa não clama por testemunhas. Essas forças se manifestam naturalmente, sem precisar de explicações. Quando alcançamos maturidade, não existe mais necessidade de convencer ninguém. A vida em si se torna a prova. E isso está no coração do estoicismo. A prática vale mais que discursos, e o exemplo é mais persuasivo do que 1000 declarações. Epicteto já aconselhava: não diga que é filósofo, seja um. Essa frase resume um dos maiores ensinamentos da filosofia antiga. De nada adianta falar bonito, se a vida real não sustenta as palavras. Vivemos em uma época em que todos falam de propósito, mudança e espiritualidade, mas poucos encarnam esses valores no dia a dia. É fácil dizer que se transformou. Difícil é acordar todos os dias e agir de maneira diferente, mesmo sem plateia. É fácil proclamar humildade, mas desafiador praticá-la quando ninguém está aplaudindo. É simples falar de paciência, mas manter-se calmo diante de provocações é teste de verdade. Por isso as ações comunicam mais alto. Elas não dependem de frases ensaiadas, mas da constância de hábitos. A vida cotidiana, os gestos pequenos e as escolhas repetidas revelam mais do que qualquer discurso. Quem realmente vive o que acredita não precisa se justificar. As pessoas percebem. É impossível esconder a coerência. O brilho de uma mente disciplinada e de um coração tranquilo alcança mais fundo do que palavras montadas. A verdadeira grandeza está em ser coerente quando ninguém está observando, em escolher o certo mesmo na solidão, em sustentar valores sem necessidade de reconhecimento imediato. Sêneca escreveu que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Essa citação ecoa como lembrete de que o poder de transformação não está em falar o que os outros devem fazer, mas em viver a mudança. Quem age com consistência ensina sem esforço. Uma vida bem vivida tem mais peso do que 1000 discursos bonitos. A nobreza está em servir sem buscar aplauso, em suportar dificuldades em silêncio, sem usar como desculpa para desistir. Essa postura inspira porque transmite autenticidade,
E autenticidade é rara em um mundo saturado de discursos vazios. Agir sem precisar aparecer traz paz. Quando focamos na prática, descobrimos a serenidade de não depender da opinião alheia. Ninguém pode contestar uma vida coerente. Ninguém pode desmentir uma mente que age de acordo com seus valores. Ninguém pode apagar a luz de quem brilha em silêncio. Mesmo que demore, os frutos aparecem porque o tempo sempre revela o que é consistente. Não é a pressa de falar que transforma, mas a disciplina de agir todos os dias. Quem se dedica à prática, ainda que longe dos olhos do mundo, conquista resultados que falam por si. Se essa ideia fizer sentido, guarde um compromisso consigo mesmo. Escolha uma ação concreta que traduza suas palavras em gesto. A partir de hoje, menos fala, mais prática. Isso vale para todas as áreas: trabalho, relacionamentos, projetos pessoais. Quando você vive de fato, não precisa provar. Viver já é suficiente. O silêncio das ações se torna voz poderosa, e o mundo aprende mais com sua coerência do que com qualquer discurso. Esse é o caminho do verdadeiro crescimento. Mostrar menos, fazer mais. A quinta regra é fugir da necessidade de estar sempre certo. Essa é uma das prisões mais comuns da mente humana. A vontade de provar razão se apresenta como lógica, como desejo de justiça, mas por trás carrega medo. Medo de parecer fraco, de ser humilhado, de ser visto como menor. Quantas vezes gastamos energia em discussões sem sentido, apenas para defender uma opinião, uma frase mal interpretada ou um detalhe irrelevante? Entramos em batalhas que não precisávamos e, no final, ficamos exaustos, mesmo quando acreditamos ter vencido. O estoicismo oferece um convite libertador. Nem toda luta precisa ser travada, nem toda razão precisa ser provada. Marco Aurélio escreveu que se alguém nos convencer com argumentos melhores, devemos mudar. Mas se for apenas disputa de vaidade, é melhor recuar. Isso é força verdadeira. Poder ganhar uma discussão, mas escolher o silêncio. O ego, no entanto, não aceita fácil. Ele quer falar, responder, insistir na última palavra. O ego prefere a vitória momentânea, a paz duradoura. E assim vemos casais destruindo relações, famílias se afastando, amizades terminando, empresas desmoronando por causa da obsessão em estar certo. Sêneca alertava que muitos conquistam um debate, mas perdem amizades. E é exatamente isso que acontece. Pessoas que vencem argumentos, mas perdem laços. A pergunta é: qual valor tem a razão quando custa relações, respeito e paz? Que sentido faz estar certo e viver em constante conflito? Renunciar à necessidade de ter razão não é fraqueza, é maturidade. É perceber que, em muitas situações, a verdadeira vitória está em preservar a serenidade. Deixar passar, ceder espaço, recuar conscientemente, é a escolha de quem não precisa provar nada para sustentar o próprio valor. Pense em quantas vezes você saiu de uma conversa com a sensação de ter ganho, mas ao mesmo tempo vazio por dentro. Quantas vezes defendeu sua honra em uma discussão, mas terminou com o coração pesado? No fundo sabemos, vencer o outro não constrói nada. O que constrói é vencer a si mesmo. E vencer a si mesmo é ter coragem de dizer: eu entendo o seu ponto, mesmo discordando. Isso exige grandeza, porque coloca a paz acima do ego. E poucas pessoas conseguem dar esse passo. Quem consegue, porém, descobre leveza rara. Um espaço interior silencioso que protege de desgastes desnecessários. O mundo está cheio de conversas em que todos falam e ninguém ouve. Nessas horas, o sábio não entra no jogo. Ele se retira, não por covardia, mas por respeito à própria paz. Já deve ter acontecido com você. Entrar em uma discussão sem saída e sair cansado, sem ter ganho nada de fato. O aprendizado é claro. Não é preciso corrigir cada injustiça, rebater toda crítica ou explicar cada mal-entendido. Nem todo argumento merece resposta. Às vezes, a verdadeira vitória é deixar o outro com a última palavra e seguir em frente com tranquilidade. A paz é mais valiosa que a razão. Dormir de consciência limpa, sem carregar ressentimento, vale mais do que qualquer discussão vencida. E o curioso é que, quando paramos de disputar, as pessoas começam a nos ouvir de verdade. O silêncio de quem não precisa provar nada fala mais alto do que 1000 justificativas. Guardar isso na mente
É como carregar um escudo contra o desgaste do ego. A cada situação pergunte: vale mesmo gastar energia? Muitas vezes, a resposta será não. E nesse, não está a chave da liberdade. A sexta regra mostra o peso das palavras. Muitos falam como se cada frase desaparecesse ao vento, mas nada dito se perde. As palavras ficam, marcam, curam ou ferem, abrem portas ou fecham caminhos. Sêneca lembrava que, assim como o ouro precisa ser pesado antes de ser gasto, as palavras devem ser medidas antes de serem ditas. Quase ninguém faz isso. A pressa em responder, a raiva que transborda ou o orgulho ferido transformam a boca em arma. Depois, quando o estrago já está feito, não há retorno. A palavra lançada se torna realidade no coração de quem a ouviu. Cada fala é ato criativo. Abrir a boca é colocar algo no mundo, construir uma imagem ou transmitir uma impressão que não pode mais ser apagada. Por isso, falar deveria ser gesto consciente, feito com respeito e intenção. Mas o hábito cotidiano transformou o discurso em ruído. Fala-se demais, pensa-se de menos. O resultado é que se ouve menos, sente-se menos e aprende-se quase nada. No excesso de barulho, a essência se perde. O estoicismo lembra que a sabedoria não está em falar o tempo todo, mas em saber quando falar. Uma única palavra no instante certo pode salvar uma vida inteira. A mesma frase no momento errado pode arruinar vínculos e destruir alguém. O sábio não fala para se exibir, fala porque tem algo real a oferecer. Suas palavras carregam presença e propósito. Ele não precisa transformar cada silêncio em fala. Ele sabe que há momentos em que calar educa mais do que 1000 conselhos. Essa postura confere poder. Quem fala pouco, mas com peso, conquista respeito. E cada frase, ainda que simples, ecoa por dias, às vezes por anos. O valor não está na quantidade, mas na densidade do que é dito. Todos já ouviram uma frase curta que marcou para sempre. Não foi longa, não foi adornada, mas continha essência. Essas palavras nasceram do silêncio, foram cultivadas na pausa, no tempo de observar antes de responder. O estoico entende que o silêncio prepara o terreno para a fala valiosa. As palavras com peso de ouro não vêm da pressa nem da vaidade. Elas surgem de quem escuta mais do que fala, de quem observa mais do que opina, de quem sente antes de julgar. O silêncio se torna a oficina onde nascem frases que atravessam gerações. A beleza de quem sabe calar na hora certa e falar apenas o necessário é rara. Essa pessoa não é lembrada por discursos intermináveis, mas por conselhos breves e certeiros, por frases que se fixam na memória, por pausas que ensinam mais que explicações. Sua fala é como metal precioso, rara, discreta e valiosa. Em contraste, o mundo anda cheio de tagarelas da vaidade, que produzem muito som e pouca verdade. O que falta é presença real, palavras com alma, ditas no momento exato, com sinceridade e clareza. Você pode se tornar essa pessoa. Basta começar diminuindo a pressa em responder, aprendendo a pesar cada frase como se fosse semente, porque de fato é isso que toda palavra é, uma semente plantada no coração do outro. Ela pode florescer em força ou apodrecer em mágoa. Pergunte-se sempre: o que quero deixar na memória alheia, lembranças ou feridas? Força ou dor? Com essa consciência, cada fala se torna mais respeitosa e o silêncio ganha valor. A boca que aprende a calar no momento certo torna-se fonte de sabedoria. A sétima regra é dominar a vontade de se explicar. Poucas prisões são tão sutis quanto essa. A necessidade de justificar cada passo parece natural, mas, na verdade, nos coloca na posição de réu, sempre tentando provar que nossa intenção foi boa. Quantas vezes você já sentiu essa urgência quase física de esclarecer um mal-entendido, rebater uma crítica ou limpar sua imagem? Esse impulso rouba a paz e alimenta a ansiedade. O estoicismo ensina que nem tudo precisa ser esclarecido. Há momentos em que tentar se defender apenas aumenta a confusão e dá mais força ao que deveria ser ignorado. Epicteto aconselhava: se alguém disser algo ruim a seu respeito e for verdade, mude. Se não for, siga em frente. Essa simplicidade é revolucionária. A maioria de nós deseja controlar a visão que os outros têm. Quer provar que é justo, que é correto, que é bom. Mas viver assim é pesado.
Quem ama de verdade não precisa de explicações, e quem odeia dificilmente ouvirá. Tentar se justificar é entregar poder demais à opinião externa. É como andar sempre carregando os olhares e julgamentos de todos, quando a vida deveria ser vivida a partir da própria consciência. A vontade de se explicar nasce do medo, medo de ser rejeitado, mal interpretado, visto como errado. No entanto, cada explicação desnecessária é como um pedido silencioso de aceitação. É dizer, por favor, me entendam, me aprovem, não me julguem. E esse hábito mina a força interior. O valor real não depende da compreensão alheia, mas da integridade. Quem se apoia no próprio caráter não precisa gastar energia convencendo o mundo. Algumas pessoas distorcerão suas palavras de qualquer jeito, porque não buscam a verdade, buscam confirmar aquilo que já decidiram acreditar. Dominar esse impulso não é arrogância, é maturidade, é aprender a respirar fundo, ouvir críticas sem reagir, aceitar acusações injustas sem desespero e deixar que o tempo fale por você. O tempo, diferente da boca, não mente. Ele revela se havia verdade nas suas escolhas. A consciência tranquila é a imagem mais limpa que qualquer discurso. Sêneca lembrava que uma alma em paz não precisa de defesa. E essa é a alma que devemos cultivar, aquela que resiste ao ruído, à dúvida e à maldade, porque sabe que o que é verdadeiro permanece, mesmo quando o mundo grita o contrário. Pouco a pouco, você perceberá que a paz começa quando deixamos de tentar convencer e passamos simplesmente a viver. Muitos gastam a vida em debates inúteis, em fofocas pequenas, em discussões sem propósito, perdendo energia em tentativas de provar algo. No fim, descobrem tarde demais que bastava ficar em silêncio. O silêncio é poder, é autocontrole, é maturidade emocional. Ele protege de conflitos desnecessários e mantém a dignidade intacta. Quem controla a boca, controla o destino, porque não se prende a reações imediatas que depois custam caro. O silêncio, nesse ponto, é chave de liberdade. Você não precisa gritar ao mundo que está mudando. Basta calar onde antes falaria, observar onde antes reagiria, ouvir onde antes atacaria. Esse é o segredo. Viver intencionalmente, sem permitir que o ego dite respostas. É escolher dignidade no lugar da pressa de se explicar. Quem aprende essa lição descobre leveza. Não é sobre passividade, mas sobre estratégia de vida. O silêncio dá lugar à essência, afasta a necessidade de provar e abre espaço para crescer por dentro. No final, quem vive em silêncio mostra mais grandeza do que quem passa o tempo todo tentando se justificar. A vida de muitos acaba dominada pela própria boca. Falam demais, se explicam sem parar, entram em discussões inúteis, carregam debates que não levam a lugar algum, perdem horas tentando provar que estavam certos, se exibem para mostrar felicidade, lutam para proteger uma imagem que não precisava de defesa. No fim, quando percebem o desgaste, descobrem que tudo o que precisavam era de silêncio. Esse despertar costuma chegar tarde, mas ainda é possível mudar o rumo quando reconhecemos o erro e escolhemos outro caminho. Eu mesmo já vivi essa armadilha. Durante anos tentei provar algo aos outros, mostrar que estava bem, sustentar máscaras que não representavam quem eu realmente era. Gastei energia tentando convencer em vez de viver de verdade. Até que um dia percebi que esse esforço me afastava da leveza. Aos 33 anos, enxerguei o quanto era necessário mudar. Foi doloroso admitir, mas libertador. Ainda havia tempo para recomeçar, e esse recomeço começou com um passo simples: calar mais, ouvir mais, observar antes de reagir. A vida precisa ser leve, e essa leveza começa quando temos coragem de assumir erros e evoluir. No meio de um mundo barulhento, onde todos gritam e se exibem, o silêncio continua sendo sinal de poder. É autocontrole, é maturidade emocional, é sabedoria em sua forma mais pura. Quem aprende a controlar a língua evita conflitos inúteis, não perde oportunidades e protege relacionamentos. O silêncio impede que palavras jogadas ao vento causem feridas que não podem ser desfeitas. A boca, quando indomada, se transforma em armadilha contra o próprio dono. As consequências de falar sem medida são sérias. O destino de muitos é decidido por frases ditas sem pensar. Uma palavra impensada pode afastar alguém importante,
comprometer uma chance profissional, desgastar a confiança de quem amamos. E uma vez dita, não há retorno. A palavra lançada é como flecha disparada. Não erra o alvo e, quando acerta, machuca. Essa consciência é fundamental para quem busca viver com sabedoria. Quem deseja mudar de vida não precisa de barulho, precisa de silêncio intencional. O silêncio, nesse sentido, é ferramenta de reconstrução. O segredo está em trocar velhos hábitos. Onde antes havia resposta imediata, entra a pausa. Onde havia reação, entra a observação. Onde havia defesa, entra a escuta. Essas mudanças parecem pequenas, mas têm impacto profundo. É a prática diária de colocar o ego de lado para dar espaço à essência. É o treino de ouvir sem se precipitar, de calar sem se sentir diminuído, de falar apenas quando necessário. Essa postura transforma relações, traz respeito e fortalece a própria consciência. É caminho de dignidade e de crescimento interior. No fim, a escolha é sempre nossa. Podemos sair de uma situação repetindo os mesmos erros, presos ao impulso de falar, ou podemos optar pelo caminho mais raro e mais corajoso, o da reserva. Silenciar para crescer por dentro, falar menos para viver melhor, escutar para compreender de verdade. Essa decisão, embora simples, redefine a vida. O silêncio nos aproxima da essência, fortalece a mente e nos dá liberdade diante do caos externo. Ele abre espaço para viver com integridade, sem depender de aprovação ou aplauso. O silêncio se torna voz de grandeza. Antes de seguir, quero mandar um abraço especial para o nosso irmão Volney Carlos de Andrade, que está com a gente direto de Minas Gerais. Volney, é uma alegria saber que você escolheu seguir a filosofia estoica. Esse caminho de disciplina e clareza transforma a forma como a gente enxerga a vida e fortalece a mente diante de qualquer desafio. Um abraço para você e para todos os irmãos estoicos aí de Minas Gerais. A vida sempre cobra um preço de quem não aprende a calar. Palavras ditas em excesso se transformam em dívidas invisíveis, porque voltam como julgamentos, discussões e ressentimentos. É fácil se perder em diálogos intermináveis, tentar se justificar diante de críticas ou entrar em debates só para não parecer fraco. Mas cada uma dessas situações rouba energia que poderia ser usada para construir. O silêncio, ao contrário, protege, fortalece e gera clareza. Ele nos poupa do desgaste de batalhas que nunca precisávamos enfrentar. O silêncio não significa passividade. Ele é intencional, estratégico. É como um escudo que protege do impulso e, ao mesmo tempo, como uma lâmina afiada que corta o que não serve. Quem aprende a usar o silêncio não foge do mundo, apenas escolhe melhor quando agir. Essa escolha é poder. É observar o cenário antes de falar. É perceber a oportunidade antes de dar a opinião. É guardar a energia para o que realmente importa. Isso não enfraquece, fortalece. O silêncio, nesse sentido, é ato de coragem, porque exige controle sobre si mesmo. Na prática, o silêncio abre espaço para algo maior, o autoconhecimento. Quando falamos menos, ouvimos mais a nós mesmos. Descobrimos pensamentos que antes eram abafados pelo ruído da pressa. Enxergamos sentimentos que antes eram escondidos atrás de justificativas. Escutar em silêncio é perceber o que o ego tenta calar, e quanto mais praticamos, mais entendemos que a mente só amadurece no espaço de quietude. É nesse espaço que surgem respostas. É nele que a sabedoria encontra morada. Viver em silêncio também significa amadurecer relações. Quantas vezes um conflito teria sido evitado se tivéssemos esperado antes de responder? Quantas amizades teriam sido preservadas se tivéssemos preferido ouvir em vez de retrucar? A calma para calar evita palavras duras, impede mágoas e mantém vínculos saudáveis. O silêncio não apenas protege o que é frágil, mas também fortalece o que é sólido. Ele sustenta a confiança, porque mostra domínio próprio e respeito. Uma pessoa que sabe se calar transmite segurança, e segurança é fundamento de qualquer relação verdadeira. O silêncio é ainda uma forma de disciplina. Ele treina paciência, ensina a suportar o desconforto de não reagir imediatamente. É uma prática diária que exige esforço, mas traz recompensa. Aos poucos percebemos que não precisamos preencher cada espaço com palavras.
Aprendemos que escutar é mais valioso do que responder, que observar é mais útil do que se apressar em opinar. Esse treino muda a forma como encaramos o mundo. Passamos a enxergar detalhes antes ignorados, entendemos pessoas de maneira mais profunda e tomamos decisões mais sábias. No fim, o silêncio é escolha de grandeza. É negar ao ego o prazer de provar algo e dar à alma a chance de crescer em paz. É não se deixar arrastar por conversas vazias. É se preservar de conflitos inúteis. É guardar energia para o que realmente constrói. O silêncio nos afasta do barulho da aprovação externa e nos aproxima da voz interior. Ele ensina que nem sempre a resposta está em falar mais, mas em falar melhor e na hora certa. O silêncio é escola de maturidade, e quem aprende sua lição nunca mais vive da mesma forma. O silêncio, quando bem usado, se torna aliado da sabedoria. Ele é mais do que ausência de palavras, é presença de consciência. Cada pausa antes de falar é um convite para refletir, e essa reflexão evita erros que poderiam custar caro. Quem fala sem pensar joga dados ao acaso. Quem escolhe calar primeiro age com cálculo. É nesse intervalo que a mente se fortalece. O silêncio é treino de disciplina, como se fosse musculação da alma. Quanto mais praticado, mais forte ficamos diante das pressões do mundo. A pressa em responder, por outro lado, enfraquece. Responder sem pensar é como assinar um contrato sem ler as cláusulas. Depois o arrependimento chega, mas já não há volta. A palavra dita se transforma em marca permanente. Quantas vezes uma frase impensada estragou uma amizade ou fechou uma porta que talvez nunca mais se abrisse? O silêncio, ao contrário, conserva possibilidades. Ele dá espaço para reavaliar, escolher com calma e agir com sabedoria. O silêncio não fecha caminhos, ele mantém opções abertas. Existe também um aspecto espiritual no silêncio. É nele que ouvimos a nós mesmos, percebemos o que está escondido por trás da correria e nos conectamos com algo maior. O estoicismo sempre valorizou essa conexão interior, porque acreditava que o maior campo de batalha não está fora, mas dentro de nós. E essa batalha só pode ser vencida quando aprendemos a calar o ruído para escutar a consciência. Cada minuto de silêncio é como uma janela aberta para dentro da alma. E nessa janela, a luz da clareza entra. As conquistas silenciosas são as mais sólidas. Pense em um projeto que foi amadurecendo aos poucos, sem alarde. Quando chegou a hora de ser revelado, já estava forte, estruturado e impossível de ser derrubado. Compare isso com planos anunciados cedo demais, que se perderam no caminho porque ainda estavam frágeis. O silêncio protege o que está em gestação. Ele é como casca de fruto verde, guardando o interior até o ponto exato da colheita. Essa proteção é vital, e quem a entende não sente necessidade de mostrar cada passo que dá. O silêncio também serve como espelho para os outros. Quando você escolhe não reagir, quem está diante de você se enxerga no próprio reflexo. Muitas vezes, a ausência de resposta desarma mais do que 1000 palavras. Ela expõe a futilidade da discussão e mostra que você não precisa se nivelar ao barulho. Esse espelho é poderoso, porque revela ao outro o peso da própria fala. A calma silenciosa é força que desmonta egos inflamados. Essa estratégia não é fraqueza, é inteligência aplicada. No final, o silêncio é prova de confiança. Confiança em si mesmo, confiança no tempo e confiança de que a verdade sempre resiste. Ele mostra que não precisamos nos apressar em justificar, nem correr atrás de aceitação. Quem sabe calar prova que não depende da opinião alheia para existir. Essa independência é liberdade. A verdadeira maturidade é não precisar de plateia, não buscar aprovação e não viver como refém de julgamentos. O silêncio devolve a vida para quem a tinha entregue aos outros. Muitos acreditam que silêncio é vazio, mas na realidade ele é preenchido de sentido. Quando aprendemos a suportar a ausência de palavras, descobrimos que a mente encontra espaço para organizar pensamentos. O barulho constante das conversas e justificativas só cria confusão. O silêncio, ao contrário, traz ordem. Ele é como uma mesa limpa, onde finalmente conseguimos trabalhar sem distrações. É nesse cenário de quietude que percebemos o que realmente importa e deixamos de dar atenção ao que só ocupa espaço.
Essa quietude fortalece a paciência. Em vez de responder de imediato, passamos a aceitar o tempo natural das coisas. Nem tudo precisa de solução instantânea, nem toda pergunta exige resposta imediata. Muitas vezes, a melhor atitude é observar, esperar e só então agir. O silêncio é mestre nesse ensinamento. Ele molda a alma para suportar a demora. E quem suporta a demora, descobre que os frutos amadurecem no tempo certo, não quando o ego quer. Esse ritmo natural protege da pressa que tantas vezes destrói boas ideias. Além disso, o silêncio protege da exposição desnecessária. Ao não revelar planos ou sentimentos antes da hora, evitamos que pessoas mal intencionadas interfiram. Evitamos também desperdiçar energia falando do que ainda está em formação. É como guardar uma chama em um lugar protegido do vento até que se torne fogo. Esse cuidado garante que nossos projetos cresçam fortes, sem precisar da validação do mundo. O silêncio, nesse aspecto, é estratégia de autopreservação, mas também de inteligência prática. Ele também cura relações. Quantas vezes discussões poderiam ter sido evitadas se tivéssemos escolhido calar em vez de retrucar? Uma resposta atravessada pode transformar um desentendimento pequeno em guerra duradoura. O silêncio, quando usado com sabedoria, interrompe esse ciclo. Ele desarma, devolve calma ao ambiente e abre espaço para diálogo real mais tarde. Isso não significa engolir tudo, mas escolher o momento adequado de se manifestar. Há uma grande diferença entre calar por medo e calar por maturidade. O silêncio maduro é poderoso porque é consciente. Outro benefício do silêncio é a clareza emocional. Ao evitar falar no calor do momento, damos tempo para os sentimentos se acomodarem. Muitas vezes a raiva inicial diminui, a tristeza se suaviza e o que parecia um problema gigante se mostra menor. Se falássemos na hora da emoção, provavelmente causaríamos danos irreparáveis. O silêncio, nesse caso, é remédio. Ele age como pausa, que permite enxergar as coisas com equilíbrio. E esse equilíbrio é indispensável para quem deseja viver de acordo com a filosofia estoica. No fim, o silêncio nos devolve o controle. Ele nos ensina que não precisamos reagir a tudo. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda provocação precisa de réplica. Nem todo erro alheio deve ser apontado. O silêncio nos lembra que não somos obrigados a participar de cada batalha. Essa liberdade de escolher onde colocar nossa energia transforma a vida. É sinal de que amadurecemos. Quem escolhe o silêncio não foge, apenas mostra que já não é escravo de impulsos. Essa é a verdadeira vitória sobre si mesmo. O silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é ausência de resposta, mas a resposta mais sábia em diversos momentos. Ele corta expectativas, desmonta provocações e impede que energias preciosas sejam gastas à toa. Ao escolher calar, você envia um recado claro. Não é necessário se nivelar ao barulho do mundo. Essa postura transmite força, porque mostra que você governa a si mesmo. Quem domina a própria fala demonstra autocontrole, e o autocontrole é um dos pilares do estoicismo. Essa escolha também fortalece a mente contra manipulações. Pessoas que falam demais entregam informações sem perceber, revelam suas intenções e fragilidades. Já quem domina o silêncio guarda estratégias, preserva planos e mantém o poder sobre si. O silêncio funciona como muralha invisível que protege de curiosos e mal-intencionados. Ele impede que outros usem suas palavras contra você. É como manter as cartas viradas na mesa. Só você sabe o que está construindo, e isso lhe dá vantagem em qualquer situação. Ao mesmo tempo, o silêncio revela maturidade. Quando evitamos falar sobre a vida alheia, deixamos claro que não precisamos nos alimentar da queda de ninguém. O silêncio nesse ponto é nobreza. Ele prova que sua energia está voltada para crescer e não para diminuir os outros. Quem aprende essa lição vive mais leve, porque não carrega o peso de críticas desnecessárias. O silêncio limpa a consciência, e uma consciência limpa é tesouro raro. Falar menos dos outros é também escolher viver em paz consigo mesmo. O silêncio é ainda um campo fértil de aprendizado. Ao escutar mais, percebemos detalhes escondidos. Uma pausa a mais em uma conversa pode revelar gestos, olhares e intenções que passariam despercebidos. Essa escuta profunda dá vantagem em relacionamentos pessoais e profissionais.
A pessoa que fala pouco, mas observa muito, enxerga nuances que os demais ignoram. É nesse olhar atento que nasce a sabedoria prática, aquela que orienta decisões do dia a dia. O silêncio se transforma em fonte de clareza. Além disso, o silêncio protege da pressa de se justificar. Quem tenta se explicar a cada instante perde energia e dá poder à opinião alheia. Aprender a calar diante de acusações injustas é sinal de grandeza. O tempo se encarrega de mostrar a verdade. Esse é um dos maiores ensinamentos estoicos. O que está fora do nosso controle não deve roubar nossa paz. Não precisamos convencer todos, nem podemos controlar pensamentos alheios. O silêncio nos ensina a confiar no que é verdadeiro e a seguir sem carregar fardos inúteis. No final, o silêncio é como chave que abre portas para a liberdade interior. Ele nos liberta da necessidade de provar, de se justificar, de competir em argumentos. Nos dá espaço para viver com leveza, sem carregar o peso do julgamento externo. O silêncio mostra que a verdadeira vitória não está em ter razão ou em convencer, mas em manter a paz intacta. Essa é a essência da filosofia estoica: dominar a si mesmo antes de tentar dominar o mundo. Quem conquista o silêncio conquista a si. O silêncio nos ensina que não precisamos estar em todas as discussões para mostrar valor. Pelo contrário, muitas vezes o maior sinal de força está em não responder. Quando resistimos ao impulso de retrucar, provamos que não somos guiados pelo ego. Essa decisão não é covardia, é maturidade. O silêncio bem colocado encerra debates inúteis antes mesmo que comecem. Ele nos protege da exaustão de tentar corrigir cada detalhe ou mudar cada opinião. Essa escolha libera energia para investir em construção, não em desgaste. As ações silenciosas falam por si. Quando você mantém disciplina e constância, mesmo sem anunciar nada, as pessoas percebem. Um comportamento coerente é impossível de esconder. O tempo revela o valor de quem age em silêncio. A prática cotidiana fala mais alto do que qualquer promessa. É por isso que viver com autenticidade se torna a mensagem mais forte que você pode transmitir. Cada gesto, cada atitude, cada hábito consistente é como uma frase escrita sem palavras. O mundo pode até não aplaudir de imediato, mas inevitavelmente reconhece. Essa coerência não precisa de espetáculo. O verdadeiro crescimento não é medido por quantos sabem dele, mas por quanto transforma a sua vida. Uma rotina feita em silêncio, com disciplina e intenção, cria raízes profundas. Essas raízes sustentam nos dias difíceis, quando o barulho externo tenta abalar. Não é necessário expor cada passo, porque a firmeza do que você constrói fala sozinha. A filosofia estoica lembra que a grandeza não depende de público, mas de integridade. A plateia pode até não ver, mas sua consciência vê tudo. O silêncio também é escudo contra o orgulho. Mostrar demais fragiliza, porque abre espaço para comparações, inveja e julgamento. Já o silêncio protege seus sonhos ainda em formação. Ele os guarda até que estejam prontos para resistir. Como a casca protege a semente, o silêncio preserva o que é delicado. Isso não é medo, é sabedoria. É saber esperar o tempo certo de mostrar frutos quando já estão maduros e não podem mais ser destruídos por olhares ou palavras externas. Essa espera fortalece, porque ensina paciência. Em um mundo onde cada detalhe da vida é exibido nas redes, viver discretamente se tornou quase revolucionário. É escolha de coragem, não de insegurança. É optar por se nutrir da paz em vez da aprovação instantânea. Essa postura muda a forma como vivemos. Passamos a perceber que não precisamos anunciar tudo. Podemos conquistar, amar, crescer e permanecer em silêncio. E justamente nesse silêncio está a liberdade, porque a dependência da aprovação desaparece. O silêncio devolve autonomia e nos faz donos da própria história. No fundo, o silêncio é uma forma de respeito. Respeito a si mesmo e ao próprio processo. É aceitar que nem tudo precisa ser mostrado, que nem todos precisam saber. Essa reserva é proteção e também amor próprio. É declarar que sua paz é mais importante que aplausos. Quem entende isso, passa a viver mais leve, mais centrado e menos vulnerável às pressões externas. O silêncio, nesse sentido, não é vazio, é plenitude, é espaço seguro, onde a vida pode florescer sem pressa e sem medo.
Antes de seguir, quero mandar um abraço especial para nossa irmã Marilza de Sá, que está com a gente direto de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Marilza, tua alegria em compartilhar aqui mostra a força da comunidade estoica que estamos construindo juntos. Que cada ensinamento continue fortalecendo tua mente e trazendo serenidade ao teu coração, para que cada dia seja vivido com mais clareza e propósito. Um abraço para você e para todos os irmãos estoicos aí de Santa Catarina. O silêncio também nos ensina a importância de selecionar nossas batalhas. Muitas vezes, entramos em discussões apenas para defender o ego, não porque exista realmente algo a ser resolvido. O resultado é desgaste, rancor e perda de tempo. O silêncio, quando escolhido de forma consciente, evita esse ciclo. Ele mostra que sabemos distinguir entre o que vale energia e o que não merece atenção. Essa habilidade é essencial para viver em paz. A maturidade está em perceber que nem toda luta é necessária e que muitas vezes calar é o ato mais sábio. Essa postura nos liberta da necessidade de convencer. Não precisamos que todos concordem conosco. O mundo é vasto demais para que todas as opiniões se alinhem. O silêncio nos lembra disso. Não estamos no controle dos pensamentos alheios, apenas das nossas próprias ações. Quando aceitamos essa verdade, deixamos de insistir em debates sem saída. Aprendemos a soltar a necessidade de provar e ganhamos espaço interno para cultivar serenidade. Essa liberdade é um dos maiores presentes que o silêncio oferece. Outro ponto é que o silêncio protege nossa energia criativa. Quantos projetos já foram enfraquecidos por terem sido falados antes da hora? Ao compartilhar cedo demais, gastamos o impulso inicial em explicações em vez de ações. O silêncio guarda essa energia para o que realmente importa, a prática. Ele nos ajuda a canalizar força para o trabalho real, não para conversas. Quem aprende a preservar seus planos em silêncio, percebe que eles amadurecem com mais firmeza e resistem melhor às dificuldades. O silêncio também ensina humildade. Quando ouvimos mais e falamos menos, reconhecemos que não sabemos tudo. Essa escuta abre espaço para aprender com os outros. Muitas vezes, um detalhe captado no silêncio traz lições que não encontraríamos em 1000 discursos. O silêncio nos torna estudantes constantes da vida. Ele nos mantém receptivos, atentos e preparados para absorver sabedoria onde ela aparecer. Essa humildade é sinal de grandeza, porque só os fortes admitem que sempre tem algo a aprender. Além disso, o silêncio nos aproxima da calma interior. Ao reduzir a pressa de responder, damos espaço para emoções se acomodarem. A raiva perde intensidade, a ansiedade se dissolve e a clareza surge. Isso não significa ignorar sentimentos, mas permitir que eles passem pelo filtro da razão antes de se transformarem em palavras. O silêncio nos oferece essa pausa necessária. Ele funciona como ponte entre emoção e sabedoria. E essa ponte impede que transformemos momentos de impulso em arrependimento futuro. Por fim, o silêncio é uma forma de amor próprio. Ele nos preserva do desgaste, nos protege de conflitos e nos fortalece contra as pressões externas. Escolher o silêncio é escolher paz. É dar prioridade àquilo que realmente importa, em vez de se perder em ruídos. É viver de forma mais simples e profunda, sem depender da constante aprovação dos outros. O silêncio, nesse sentido, é disciplina, mas também é liberdade. Ele nos lembra que não precisamos dizer tudo, nem mostrar tudo, para viver com grandeza. O silêncio nos mostra que a verdadeira grandeza não está em falar sobre conquistas, mas em deixar que elas falem por si. Quando você age em silêncio, seus resultados tornam-se seu testemunho. Não é necessário anunciar cada passo, porque os frutos acabam se mostrando naturalmente. Essa forma de viver transmite autenticidade, e a autenticidade é sempre mais forte que discursos. A coerência entre atitude e caráter se revela no tempo, e quem vive assim não depende de palavras para ser reconhecido. Ao mesmo tempo, o silêncio ajuda a preservar relacionamentos. Muitas discussões surgem porque insistimos em provar que estamos certos. O silêncio, quando bem usado, evita que pequenas diferenças cresçam em muralhas. Ele permite que a compreensão entre no lugar da vaidade. Evitar uma réplica
Pode salvar amizades, proteger famílias e manter vínculos importantes. Não se trata de se submeter, mas de escolher a paz em vez da vitória momentânea. Essa escolha exige maturidade e mostra que a harmonia vale mais que o orgulho. Outro aspecto é que o silêncio fortalece a resiliência. Quando paramos de reagir a cada provocação, ganhamos mais resistência emocional. Passamos a não depender da aprovação dos outros, nem a nos abalar com críticas injustas. O silêncio cria uma blindagem invisível que nos protege do desgaste. Essa blindagem não é rigidez, mas sabedoria. Ela nos permite seguir com foco, sem nos distrairmos com ruídos externos. Essa capacidade de permanecer firmes mesmo no meio do barulho é sinal de evolução interior. O silêncio também aumenta o poder das palavras quando finalmente são ditas. Uma pessoa que fala pouco, mas com precisão, gera impacto maior do que quem fala sem parar. Cada frase ganha peso, porque não é desperdiçada. Esse peso nasce justamente da economia. As pessoas passam a ouvir com atenção, porque sabem que não há desperdício em suas falas. Essa é uma das grandes lições estoicas. Falar somente quando necessário e com clareza. Assim, cada palavra se torna uma ferramenta poderosa, quase como ouro cuidadosamente lapidado. Além disso, o silêncio nos ensina a aceitar. Muitas situações não podem ser mudadas de imediato, e insistir em falar sobre elas só aumenta a frustração. O silêncio nos ajuda a respirar e a observar antes de agir. Essa aceitação não é resignação passiva, mas sabedoria de esperar o momento certo. Ao calar, aprendemos a diferenciar o que está em nosso controle do que não está. Essa distinção liberta, porque nos impede de gastar forças em batalhas inúteis e nos direciona para o que realmente podemos transformar. Por fim, o silêncio é escola de disciplina. Ele exige prática diária, porque a vontade de falar, justificar ou reagir é forte. Aprender a segurar a palavra é treino constante de domínio próprio. É como erguer músculos da mente, fortalecendo paciência, foco e equilíbrio. Essa disciplina molda o caráter, tornando-o mais firme e centrado. Viver em silêncio quando necessário é mais do que estratégia. É caminho de evolução pessoal. E essa evolução transforma não apenas você, mas também todos ao seu redor. O silêncio nos ensina que a necessidade de ter razão é muitas vezes uma prisão invisível. Quantas discussões se prolongam apenas porque ninguém quer ceder? O silêncio, nesse caso, é um ato de libertação. Ele mostra que não precisamos vencer cada argumento para sermos fortes. Deixar o outro com a última palavra pode ser a forma mais sábia de preservar a paz. Essa escolha revela maturidade, porque demonstra que a tranquilidade vale mais que o orgulho ferido. Quem entende isso descobre uma leveza rara. Esse tipo de silêncio quebra o ciclo do ego. O ego sempre quer responder, sempre busca o último argumento, sempre exige reconhecimento. Mas quando você aprende a calar, desmonta essa armadilha. Você deixa de ser refém de provocações e passa a controlar suas próprias reações. Essa é a verdadeira vitória. Vencer a si mesmo antes de tentar vencer os outros. O silêncio se torna, então, ferramenta de autodomínio. Ele prova que sua paz não está à venda e que você não precisa competir em cada detalhe. O silêncio também funciona como proteção contra ressentimentos desnecessários. Quando aceitamos que nem toda injustiça precisa ser corrigida com palavras, aprendemos a soltar pesos. Guardar rancor ou buscar justificativas só prolonga dores. O silêncio, por outro lado, permite seguir em frente sem carregar fardos extras. Ele ensina que não precisamos responder a tudo para viver bem. Muitas vezes, a melhor resposta é simplesmente a vida bem vivida, coerente e serena. Essa forma de agir dissolve ressentimentos com o tempo. Outro ponto essencial é que o silêncio nos ajuda a enxergar a profundidade das situações. Em vez de reagir no calor do momento, ele nos dá espaço para refletir. Com essa pausa, vemos além da superfície. Percebemos intenções ocultas, identificamos exageros e entendemos melhor as consequências de cada ação. Essa visão clara só é possível porque o silêncio cria distância emocional. Ele coloca um filtro entre a impulsividade e a ação. E esse filtro é o que nos salva de decisões precipitadas. O silêncio também amplia a empatia.
Ao ouvir com atenção e evitar a pressa de responder, damos espaço para o outro se expressar. Esse gesto simples cria conexões mais profundas. Mostra respeito e disposição para compreender. Muitas vezes as pessoas não precisam de conselhos imediatos, mas apenas de alguém que as ouça de verdade. O silêncio se torna, então, ato de generosidade. Ele transforma a escuta em ponte para relacionamentos mais fortes e verdadeiros. Essa prática fortalece vínculos sem necessidade de palavras em excesso. Por fim, o silêncio nos recorda que a paz não se conquista em debates intermináveis, mas em escolhas conscientes. Ao dominar a vontade de responder, descobrimos que a vida é mais ampla do que qualquer discussão. Escolher o silêncio é escolher preservar o que há de mais valioso, a serenidade interior. Essa serenidade não depende de vitórias externas, mas de disciplina interna, e é nessa disciplina que a filosofia estoica encontra sua maior força. O silêncio se torna não apenas hábito, mas caminho de transformação duradoura. O silêncio também revela a força que existe em usar palavras com cuidado. Muitos falam sem pensar, despejam opiniões sem medir e depois percebem que já não podem voltar atrás. O silêncio ensina o contrário. Primeiro refletir, depois falar. Cada frase pode ser uma semente, capaz de gerar frutos bons ou ruins. Quando passamos a pesar nossas palavras, entendemos que elas não são leves como o vento, mas carregam impacto que pode marcar vidas inteiras. O silêncio, nesse caso, não é omissão, é filtro que dá peso ao que realmente precisa ser dito. Essa forma de falar pouco, mas com profundidade, cria respeito. As pessoas passam a ouvir com mais atenção quem não desperdiça palavras. A cada frase curta, porém carregada de verdade, há um eco que permanece por muito tempo. Quem fala menos, mas fala com sentido, deixa lembranças duradouras. Isso só acontece porque o silêncio prepara o terreno. Ele dá espaço para que as palavras venham de um lugar mais consciente, sem pressa ou vaidade. Assim, cada fala se transforma em gesto de sabedoria. O silêncio também nos protege do impulso da raiva. Quantas vezes uma resposta precipitada destrói relações que levaram anos para serem construídas? Se tivéssemos aguardado um pouco, talvez o tom fosse diferente. O silêncio segura a mão antes da flecha ser lançada. Ele interrompe o ciclo do impulso e abre espaço para a razão agir. Esse intervalo é pequeno, mas poderoso. É nele que escolhemos entre ferir ou preservar, entre destruir ou construir. O silêncio torna-se, assim, guardião daquilo que mais valorizamos. Além disso, o silêncio reforça a autenticidade. Falar menos não significa esconder, mas escolher o momento exato de se expressar. Isso transmite confiança, porque mostra que você não fala por impulso, mas por convicção. Quem observa essa postura percebe firmeza e clareza. É diferente de quem tenta impressionar pelo excesso de palavras. A autenticidade nasce da calma e da segurança em ser quem se é. O silêncio protege essa essência, evitando que se dilua em falas desnecessárias. Outro ponto importante é que o silêncio aumenta a percepção sobre os outros. Enquanto muitos gastam energia em longos discursos, quem observa em silêncio capta detalhes. Os gestos, os olhares, as pausas, tudo revela intenções escondidas. Essa percepção é uma vantagem imensa, porque dá acesso a verdades que raramente são ditas. O silêncio transforma a escuta em arte. Ele nos torna mais atentos, não apenas ao que é falado, mas também ao que é omitido. Essa sensibilidade é ferramenta poderosa em qualquer convivência. No fim, o silêncio nos devolve a dignidade de escolher. Ele mostra que não precisamos nos apressar, nem responder sempre, nem preencher todos os vazios. O silêncio nos dá o direito de não sermos reféns do barulho. Ele nos lembra que, às vezes, o gesto mais sábio é não dizer nada, e nessa escolha encontramos força, paz e respeito. Quem aprende a dominar o silêncio não apenas fala melhor, mas vive melhor, porque descobre que o verdadeiro poder não está em multiplicar palavras, e sim em saber quando guardá-las. O silêncio nos mostra que não precisamos justificar cada passo que damos. A vontade de se explicar é como uma prisão invisível que nos coloca sempre na posição de réu diante dos outros. Muitas vezes, essa necessidade nasce do medo de ser mal interpretado ou rejeitado.
Mas quando aceitamos que não temos controle sobre a opinião alheia, o silêncio se torna libertação. Ele nos protege da ansiedade de agradar e nos lembra que nossa integridade vale mais que a aprovação momentânea. Essa escolha traz leveza. Em vez de gastar energia tentando corrigir cada mal-entendido, aprendemos a confiar no tempo. O tempo revela intenções verdadeiras, expõe o que é falso e confirma o que é sincero. O silêncio, aliado ao tempo, se transforma em resposta mais poderosa do que qualquer discurso. Ao recusar a pressa de explicar, mostramos confiança. É como dizer, minha vida falará por mim. Essa postura transmite firmeza e serenidade, porque não se apoia no julgamento externo. O silêncio também nos protege da manipulação de quem só quer nos ver inseguros. Muitos provocam justamente para arrancar explicações, para nos forçar a justificar cada atitude. Quando cedemos, entregamos poder, mas ao calar, desmontamos a armadilha. O silêncio corta o fio da manipulação e mostra que não precisamos dançar conforme a música dos outros. Essa autonomia é libertadora, porque mantém a mente firme mesmo quando tentam abalar nossa imagem. Outro aspecto é que o silêncio valoriza a consciência tranquila. Quem sabe que age com verdade não precisa se defender o tempo todo. A paz de espírito fala mais alto do que qualquer argumento. Viver em coerência com seus valores é a melhor explicação que você pode oferecer. O silêncio, nesse caso, não é fuga, é confiança em si mesmo. É confiar que o que é real sobrevive ao ruído, à dúvida e à maldade. Essa confiança gera calma e torna a caminhada mais leve. Além disso, o silêncio ensina a diferenciar o que merece resposta do que merece apenas distância. Muitas vezes, tentamos limpar nossa imagem diante de pessoas que nunca acreditarão em nós. Esse esforço é inútil e desgastante. O silêncio, por outro lado, nos lembra que não precisamos convencer quem já decidiu não ouvir. Essa lembrança economiza tempo, energia e evita dores desnecessárias. É escolher investir no que importa, em vez de se perder no que não tem valor. Por fim, o silêncio nos fortalece contra o ego. O ego quer ser compreendido, quer ser admirado, quer ser defendido a cada instante, mas a alma em paz não precisa disso. O silêncio corta essa dependência e ensina que nosso valor não está em explicações, mas em ações. Ele nos liberta da necessidade de provar, mostrar ou justificar. E nessa liberdade, encontramos verdadeira maturidade. É nesse ponto que percebemos. A vida fica mais leve quando paramos de tentar convencer e começamos simplesmente a viver. O silêncio nos revela que muitas pessoas vivem como reféns da própria boca. Falam sem parar, se justificam em excesso, espalham opiniões que ninguém pediu e acabam prisioneiras do próprio discurso. Quem não controla a língua perde oportunidades, cria inimigos e desperdiça energia. Essa prisão é tão comum que a maioria nem percebe. Só mais tarde, quando as consequências aparecem, é que entendem que poderiam ter escolhido o silêncio. Essa constatação mostra que falar menos não é fraqueza, é inteligência de longo prazo. Essa mudança de postura não acontece de um dia para o outro. É preciso treino constante. A mente está acostumada a buscar aprovação, a se defender e a reagir. Romper com esse ciclo exige disciplina. Cada vez que seguramos uma resposta, fortalecemos o músculo do autocontrole. O silêncio é como exercício mental. Quanto mais praticamos, mais forte ficamos. Essa força, pouco a pouco, transforma a maneira como lidamos com o mundo. Deixamos de agir por impulso e passamos a escolher cada movimento com clareza. O silêncio também revela um poder profundo, a capacidade de ouvir a si mesmo. No meio do barulho externo, muitas vezes esquecemos de prestar atenção às nossas próprias necessidades e pensamentos. O silêncio cria espaço para esse encontro. Ele nos permite refletir, reorganizar e compreender melhor o que sentimos. É nesse espaço de quietude que surgem as melhores decisões, porque não são movidas por pressa ou pressão. São decisões que nascem do centro, do equilíbrio entre razão e emoção. Outra lição é que o silêncio protege contra arrependimentos. Quantas vezes uma palavra dita no calor do momento gerou mágoa duradoura? Quantas vezes uma opinião mal colocada destruiu pontes? O silêncio interrompe esse caminho antes que seja tarde. Ele segura a flecha antes de ser lançada.
E essa pausa, por menor que pareça, pode evitar estragos irreversíveis. O silêncio, nesse sentido, é mais do que ausência de fala, é presença de sabedoria. Ele nos impede de causar feridas que depois seriam difíceis de curar. O silêncio também fortalece nossa postura diante do mundo. Ele transmite autoridade sem necessidade de gritar ou provar. Pessoas que falam pouco e agem muito são naturalmente respeitadas, não porque tentam impor medo, mas porque emanam consistência. Esse tipo de respeito é sólido, não depende de aplausos. Ele nasce da coerência entre vida e palavra, entre atitude e caráter. O silêncio, quando aliado à prática, constrói essa imagem de força discreta, mas inabalável. É assim que o mundo passa a ouvir até mesmo sem que você fale. Por fim, o silêncio nos ensina que a vida não precisa de espetáculo para ser verdadeira. Crescer em silêncio, amar em silêncio, trabalhar em silêncio, tudo isso gera frutos mais duradouros. O barulho pode atrair atenção por um instante, mas o silêncio constrói raízes profundas que resistem ao tempo. Quem aprende essa lição descobre uma liberdade rara, a de não precisar provar nada para ninguém. O silêncio se torna companheiro de jornada, guia seguro e prova constante de que maturidade é falar menos e viver mais. O silêncio mostra que a vida verdadeira acontece quando não estamos tentando impressionar ninguém. O mundo atual nos empurra para a exibição constante. Cada conquista postada, cada momento transformado em espetáculo. Mas o silêncio corta esse ciclo. Ele nos ensina que o que é valioso não precisa de vitrine. Ao viver em silêncio, você guarda sua energia para aquilo que realmente importa, não para provar nada a ninguém. É nesse espaço reservado que a evolução pessoal encontra terreno fértil. Esse silêncio também é proteção contra a ansiedade social. Mostrar demais alimenta comparações, desperta inveja e fragiliza sonhos ainda em formação. Quando escolhemos o silêncio, preservamos nossa paz. Guardamos para nós mesmos aquilo que ainda está amadurecendo. É como plantar uma semente longe dos olhos curiosos. Ela cresce forte porque não sofre interferências externas. O silêncio nos permite respeitar o tempo do processo, sem a pressa de mostrar resultados. Essa proteção é mais valiosa do que qualquer aprovação passageira. O silêncio ainda nos aproxima da essência da filosofia estoica, viver de acordo com nossos princípios, não com expectativas alheias. Ao calar, você se lembra de que não controla os pensamentos dos outros, apenas suas atitudes. Essa lembrança liberta da necessidade de justificar, provar ou convencer. Ela mostra que o valor real está em agir com coerência, mesmo que ninguém veja. A verdadeira grandeza é silenciosa, porque não precisa de testemunhas. O silêncio nos ensina que basta ser íntegro para estar em paz. Outro benefício do silêncio é que ele diminui o peso da solidão. Quando falamos demais em busca de companhia ou validação, reforçamos a ideia de que precisamos dos outros para existir. Já o silêncio nos mostra que podemos encontrar plenitude dentro de nós mesmos. Ele cria espaço para perceber que a própria presença é suficiente. Esse encontro interno fortalece a autoestima, porque nos faz menos dependentes de aplausos ou reconhecimento. O silêncio revela que já temos dentro de nós a paz que procuramos fora. O silêncio também serve como lembrete de que a vida é feita de escolhas conscientes. Cada vez que você se cala, em vez de reagir, está escolhendo preservar sua energia. Cada vez que evita explicar demais, está escolhendo confiar no tempo. Cada vez que guarda seus planos, está escolhendo proteger seus sonhos. Essas escolhas parecem pequenas, mas acumuladas transformam sua vida. O silêncio se torna um aliado diário, mostrando que não precisamos de muito barulho para crescer de forma verdadeira. Por fim, o silêncio é ato de coragem. É preciso coragem para não se defender quando atacado, para não mostrar quando todos exibem, para não gritar quando todos querem atenção. O silêncio desafia o padrão do mundo e, por isso, exige força interior. Ele não é ausência de voz, mas presença de domínio próprio. Quem aprende a viver em silêncio descobre que esse é o caminho mais sólido para a liberdade. E a liberdade, no fim das contas, é o que todos buscam, ainda que de formas diferentes. Antes de seguir, quero mandar um abraço especial para nossa irmã Maria Bertrand, que está com a gente direto de Portugal.
Maria, tua presença aqui fortalece a nossa comunidade e mostra como o estoicismo atravessa fronteiras, unindo pessoas que buscam serenidade e clareza em qualquer parte do mundo. Que essa filosofia siga iluminando tua vida e trazendo paz em cada passo. Um abraço para você e para todos os irmãos estoicos aí de Portugal. O silêncio é, acima de tudo, um mestre paciente. Ele nos mostra que não precisamos correr para provar nada, nem nos apressar para responder a tudo. Quem aprende a calar compreende que a pressa das palavras muitas vezes gera arrependimento, enquanto a calma do silêncio traz clareza. Esse aprendizado é profundo porque muda a forma como nos relacionamos com o mundo. Deixamos de ser reféns de reações automáticas e passamos a escolher com cuidado cada momento de falar. Assim, o silêncio se transforma em sinal de domínio próprio. Esse domínio nos livra da escravidão da aparência. Muitos vivem para sustentar imagens, para convencer os outros de que estão felizes ou realizados. O silêncio corta esse ciclo. Ele nos lembra que a felicidade verdadeira não precisa de plateia. Viver em paz não requer aplausos, apenas integridade. O silêncio guarda a essência da vida simples, sem máscaras. É nesse espaço que descobrimos que já somos suficientes, mesmo sem provar nada para ninguém. Essa liberdade é um dos maiores tesouros que o silêncio oferece. O silêncio também nos conecta ao tempo. Quando calamos, ouvimos melhor o ritmo da vida. Percebemos que tudo tem seu momento, que não precisamos apressar resultados. O broto não força o fruto, a água não apressa a pedra e a maturidade não se conquista em gritos. O silêncio nos ensina a confiar nesse processo invisível, onde tudo se transforma no compasso certo. Essa confiança traz paz, porque sabemos que nem sempre precisamos intervir. Às vezes, basta esperar e deixar a vida agir. Outro ponto é que o silêncio nos ajuda a enxergar além do ego. O ego quer provar, mostrar, responder, convencer. O silêncio desmonta essas armadilhas, devolvendo espaço para a essência falar. Ele nos aproxima daquilo que realmente importa: caráter, disciplina, serenidade. Quando deixamos de ser dominados pelo ego, encontramos força verdadeira. Essa força é discreta, mas firme. É a mesma força que guiou sábios de todas as épocas, que preferiram calar a se perder em discussões vazias. O silêncio é a marca dos que têm raízes profundas. O silêncio também é um convite à introspecção. Ao calar o barulho externo, abrimos caminho para ouvir o que vem de dentro. Esse contato íntimo com nós mesmos gera autoconhecimento. Descobrimos medos ocultos, desejos verdadeiros e forças que não sabíamos ter. O silêncio nos coloca frente a frente com quem realmente somos. É desconfortável no início, porque revela verdades que evitamos, mas é justamente esse desconforto que traz crescimento. O silêncio, nesse sentido, não é fuga, é caminho de transformação. Por fim, o silêncio nos lembra que viver bem não é falar muito, mas agir com propósito. Ele nos ensina que o verdadeiro poder está em viver de forma coerente, sem necessidade de explicações. Que nossas ações falem mais alto, que nossos gestos transmitam o que as palavras não alcançam. No mundo barulhento em que vivemos, o silêncio é quase uma forma de revolução. Ele nos protege, nos fortalece e nos transforma. E quem aprende a viver com essa força, descobre que, em silêncio, é possível mudar não só a própria vida, mas também inspirar todos ao redor. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica, aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente.